Nós vamos começar o vídeo dessa vez escutando um trechinho da música do rapper Mano Louco de Barcarena. A cultura de Barcarena resiste, a cultura da perifa resiste. Parabéns, Mano Louco. Tenho medo do futuro dos meus filhos, com esse sistema tão cruel e apodrecido. Vendo menor vendendo droga nas esquinas, ou mais um Jack abusando de criancinha. Infelizmente, essa é a cena. Ô meu senhor, proteja a Barcarena. Isso aqui tá verdadeiro caos. Outro dia fui parar no hospital, lá dentro várias cenas de terror, tanta gente sofrendo altos gritos e dor. Eu ali com o braço quebrado, pensando que eu tava mal, mas eu estava errado, o cara do meu lado. O Mano Louco aí, quem quiser escutar essa música na íntegra, entra lá no YouTube, digita lá Barcarena pede socorro, Mano Louco na cena, um rapper da periferia de Barcarena, um grande parceiro, um grande brother. Parabéns, Mano Louco, pela música, da hora, tô curtindo pra caramba o teu trabalho aí, parabéns. Vamos fortalecer, galera, vamos fortalecer o trabalho da galera que tá correndo atrás aí de uma oportunidade na sociedade, principalmente no mercado da música, que é muito difícil. Parabéns, Mano Louco, você representa demais aí a periferia, representa demais aí a cultura black, da hora mesmo. Música top, hein, cara, parabéns. Então nós vamos para mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Barcarena de 2023, né? Dia 21 de 3 de 2023, dia foi o Dia Internacional, né, do combate à discriminação racial. Nós tivemos aí então esse dia, né, na sessão plenária lá de Barcarena. Não foi a pauta em si da sessão, mas teve gente que falou sobre isso. Mas inicialmente vamos fazer o segmento de praxe. Presentes na Câmara: Wilson da Cidade, Carlinhos Negão, Sônia Cardoso, Esmeralda Gomes, Júnior Crabo, Paulo Ronildo, Thiago Rodrigues, Rosilda Ribeiro, Sinara Vilácia, Lúcia Nascimento, Coquinha, Dr. Gladson e Júnior Gawa. Olha só que legal, hein? Na sessão passada, né, nós não tivemos sessão porque não teve quórum, né? E agora nós tivemos aí 13 vereadores presentes na Câmara, hein? A Juliana Nobre, ela tá de licença maternidade, como a gente sempre avisa aqui, e o Luiz Leão, o campeão de faltas do ano, não participou dessa. Ele participou da sessão passada, que não teve sessão e não teve quórum. Aí nessa ele não veio, mais uma vez sem justificativa, né? Normal. Os expedientes recebidos, gente. O expediente recebido teve o ofício 09 e o ofício 010 da Prefeitura de Barcarena para 2 projetos de lei, mas a gente não sabe qual é, porque eu pesquisei ali no site da Prefeitura e no site da Câmara, não encontrei que ofício é esse, que projeto de lei é esse, que vai para apreciação aí dos vereadores, quem sabe eles falem aí nas próximas sessões. Os expedidos de ofício, né, mandados lá da Prefeitura da última sessão, não teve, porque não teve nem quórum, então não teve como enviar, né, outros ofícios aí, pelo menos não teve, tinha como aprovar. Né? Votação da ata, como sempre, aprovada, né, sem discussões. Né? Foi falado então ali, teve um espaço cedido da mesa diretiva, né, conforme o artigo 72 do regime interno da Câmara dos Vereadores. Foi destinado para a Associação Agroextrativista Habitação, Natureza e Arte do município de Barcarena, que é da galera dos artesãos ali e tudo mais, né, que foi concedido ali, quem representou eles foi a senhora Esmeralda Bahia Cardoso, e o espaço foi cedido ali, né, conforme esse artigo aí que eu citei agora há pouco. O mais engraçado dessa situação, que eu fico, né, meio de cara, né? Porque, só repetindo aqui, o Dia do Artesão foi dia 19 do 3, tá? Só pra gente relembrar aqui. Dia Mundial do Artesão. O que eu fico de cara é que, não com a abertura da fala para ela, eu acho totalmente válido e justo, e parabéns pela fala da dona Esmeralda. Não é vereadora, é representante dos artesãos. O problema é que eu falei desse mesmo artigo em uns vídeos passados, sobre que não foi dado esse espaço para a fala dos ACEs e da fala do ACS. Né? Não quiseram usar o mesmo artigo para dar fala para os outros, porque os outros iam cobrar. Mas como foi um pessoal que estava sendo homenageado, eles deram espaço. Né? Essa é a Câmara, esse é o presidente que nós temos na Câmara de Barcarena. A representante da associação, ela agradeceu a vereadora Sônia Cardoso. Ela informou que a Sônia Cardoso já foi artesã também, eu não sabia disso, né? Informou que tiveram vários avanços na categoria dos artesãos. A mesma informou também sobre um evento que teve no Cafezal, tá? Com a Feira do Artesão, onde teve comidas típicas, apresentações culturais, a venda de artesanatos e tudo mais ali.
Mas, entretanto, ela, claro, fez uma cobrança muito válida, que ela falou ali, que ela pediu para que a Câmara valorize a categoria dos artesãos, porque ela informou que até vai ter uma exposição, né? É, na verdade, ela falou sobre a importância da exposição e da comercialização dos artesanatos desses trabalhadores, desses profissionais da área. E como é importante o artesão para a geração de emprego e renda do município e para essas famílias, né? Obviamente, muito boa fala dela ali. Ela informou que o projeto de lei que institui a Semana Municipal do Artesão em Barcarena acontece em julho, todo mês de julho. E a mesma solicitou que a Câmara, né, que ela possa ajudar, que a Câmara ajude. Ela fez um apelo para a Câmara para ajudar eles a realizarem esse evento. Né? O que nada é mais justo, porque se a Câmara criou lá essa Semana do Artesão como um projeto de lei, né? Então a Câmara deve sim ajudar e investir e colaborar da melhor forma possível para essa semana, já que eles criaram a lei, porque não é muito fácil criar a lei e jogar a lei lá na gaveta. Tem que criar a lei e executar a lei, né? E colaborar da melhor forma possível. Né? Deve ter esse incentivo sempre sim a esses profissionais, tá? Ela também falou sobre se sentir representada como artesã, porque a Sônia Cardoso também é artesã. Isso é extremamente importante, a gente sempre falou isso sobre a questão da representatividade. Se não for com um profissional da mesma área, porque são muitas áreas que devem ser representadas, então, mas que tenham pessoas que tenham sensibilidade, né? Que sintam, para que sejam sensíveis às causas, para que as pessoas se sintam representadas lá dentro. Não precisa vamos supor, sou profissional da área jurídica, eu não posso me sensibilizar pelo trabalhador da indústria, pelo trabalhador de outro setor, pelo trabalhador, o vendedor formal. Eu posso me sensibilizar por ele sim e ser um grande representante deles, né? Mostrar a representatividade, né, desses profissionais também lá dentro, de qualquer setor da sociedade civil organizada. Parabéns pela fala da Esmeralda, né? Da Esmeralda representando dos artesãos. Um fato importante que eu vou falar aqui agora, tá? É que na imagem, na filmagem ali da sessão da Câmara, aparece que os vereadores Coquinha, Lúcia Nascimento e Dr. Gladstone, eles se levantaram para parabenizar, né, a representante Esmeralda dos Artesãos lá. Só que nessa imagem, tá? Não dá para ver a vereadora Sinara Vilaça, que faz parte da mesa, se levantando, entendeu? Quando aparece a imagem, aparece só o Coquinha se levantando, a Lúcia Nascimento se levantando, o Gladstone se levantando, todo mundo indo parabenizar lá, né, as palavras da representante dos artesãos, né, e a Sinara Vilaça não apareceu. A Sinara Vilaça apareceu sentada ali do lado, aparentemente deu a entender que ela não se levantou. A gente não tem certeza disso, ela pode ter se levantado antes e a Câmara não tenha pego. Mas, vale lembrar, né? Vale a gente relembrar que a Sinara Vilaça, ela já foi acusada de aporofobia. O que é aporofobia? É aquela pessoa que ela tem aversão a pobre, né? E as suas implicações assim para a democracia. Então a gente não sabe se realmente lá, né, o que aconteceu ali. Fica o questionamento, né? E é isso. A gente não sabe, não podemos afirmar, mas quem estava ali pode ter visto até melhor do que a gente, né? Então pode ser que tenha acontecido, mas pode ser que não. Tenha apenas sido uma ilusão de ótica, podemos dizer assim, né? Então, abrindo a fala para os vereadores, né? A Sônia Cardoso foi a primeira a falar, tá? Agradeceu a Deus, como sempre, e representante dos artesãos, no caso, a representante dos artesãos. E fez uma fala voltada ali sobre o trabalho dos artesãos, né? Nada demais assim, só explicando mais ou menos a situação de como é que é. O Carlinhos Negão ele falou sobre as datas de lutas históricas, né? E ele se colocou como defensor das lutas étnico-raciais, e realmente ele faz essa luta mesmo, ele faz esse trabalho, e ele tratou do dia 21 de março, que foi o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. É sempre importante relembrar, né, que esse assunto, principalmente porque no Pará é um dos estados que tem uma das maiores populações negras, indígenas e pardas do Brasil, tá? Então é sempre importante te relembrar esses assuntos assim e conscientizar a população, né, sobre essa importância contra a discriminação racial. Ele falou sobre a importância da Lei 10.639, que se trata do ensino da cultura afro-brasileira nas instituições escolares. Inclusive, ele falou bastante sobre as pessoas, sobre as pessoas que vieram para o Brasil, né?
sendo servidos de escravos no Brasil e também no Pará, né, por serem negros. É importante falar sobre esse assunto. A forma que ele estava... Agora sim, tem um detalhe aqui nessa aqui, tá, gente? A forma que ele estava lendo o texto ali, se expressando e falando, parece que fizeram um copia e cola assim na internet, jogaram lá no papel para ele, ou foi ele mesmo, não sei. E claramente ele assim, claramente ele não, parecia que não tinha lido o texto anteriormente, sabe? Claramente ele estava lendo, parece que o texto naquela hora. Mas se jogaram na mão dele, ele estava lendo naquela hora aquele texto ali, né? Parece que ele não, tipo, não releu antes para fazer, né, a releitura em plenária, né? E quem está assim um pouquinho acostumado, né, com esse tipo de leitura, quem faz muitas leituras, faz muitas apresentações, fala em público, né? Enfim, tem um trabalho de ter um discurso assim, sempre está falando, já consegue perceber um pouco dessa fragilidade ali na fala dele, né? Quando uma pessoa pega a primeira vez para ler um texto. Então, o que pareceu ali, né, foi isso, né? Que ele pegou o texto, assim, jogaram na mão dele e fizeram ele ler ele de qualquer jeito, né? Uma coisa assim meio que acelerada. Porém, como eu disse, a luta é muito importante, mas assim, não pode ficar só nesse discurso, tá? Precisa exigir realmente que essas leis elas sejam aplicadas, né? Porque existem centenas de políticas públicas que elas podem ser engatadas nesse discurso do Carlinhos Negrão. Parabéns, Carlinhos Negrão, pela sua luta, pelo seu posicionamento, é importantíssimo isso, mas se cuide um pouquinho mais ali na sua fala. A fala realmente pareceu que você tinha pegado um copia e cola do Google ali, jogado rapidamente, imprimiu e foi ler nas pressas ali, foi isso realmente que apareceu. Mas só que eu sei que a sua luta já é antiga a respeito disso, mas nesse detalhe ficou a desejar. E agora nós vamos partir para uma das falas mais polêmicas, né, nessa visão, porque às vezes a pessoa fala de uma forma velada, com preconceito velado, racismo velado, como já aconteceu em outras situações, né, Brasil afora, inclusive em Barcarena, e às vezes as pessoas não se atentam a isso, e é por isso que a gente está aqui com o Contesta Barcarena, para fazer essas análises e fazer as pessoas entenderem que às vezes tem certas coisas discriminatórias, preconceituosas, enfim, dezenas de situações que podem ser faladas de forma velada e a população às vezes não compreender certas situações, e a gente precisa abrir o entendimento dessas pessoas para a gente conseguir discutir melhor. Fala do Paulo Ronildo. Na fala do Paulo Ronildo, ele falou sobre 2 pastores lá que estavam no local e falou sobre a ampliação da igreja quadrangular na cidade de Barcarena. Já começou aí, então, os detalhes, para vocês fiquem bem atentos à situação. Então, ele já falou sobre a questão da ampliação das igrejas que tem em Barcarena, que está se criando novas igrejas da igreja quadrangular. Beleza. Percebe-se ali, né, que ele já começou ali a fazer uma fala com uma articulação política, buscando um apoio ali dos evangélicos. Olha só como começa o movimento político, hein, gente? Falta 1 ano e meio para as eleições praticamente aí. Vamos ficar atentos como começou essa movimentação política. Coisas que já aconteceram, né, com outros vereadores ali, com outros políticos de Barcarena. A gente lembra bem, né, de outros políticos que representavam as igrejas ali, então sempre havia esse movimento político, né? Ele falou bastante lá sobre a palavra de Deus, falou bastante coisa sobre isso, disse que a igreja é muito relevante para uma sociedade melhor. Concordo, vereador, concordo. Só que ele disse que defende justamente isso, né? O fortalecimento, aí que fica o pulo do gato, hein? Ele defende justamente o fortalecimento do poder público em apoio às igrejas, né? Pelo jeito que ele falou, somente às igrejas evangélicas, gente. Vereador, né? Eu vou continuar aqui, daí a gente vai fazer esse raciocínio, tá? Porque segundo ele falou ali também que 90% da população é cristã e que tem que defender essa bandeira e lutar cada vez mais por isso. Essa é a fala do vereador Paulo Ronildo. E aí nós vamos agora trabalhar uma análise em cima dessa fala, né? Porque é uma fala, ok, nós devemos respeitar sim as igrejas, devemos respeitar todas as religiões, né? Não só a religião evangélica e principalmente não só a igreja quadrangular, porque a igreja cristã tem várias, né? E religiões cristãs tem várias também, né? Outras denominações da religião cristã. Só que a fala dele foi uma fala totalmente excludente, entendeu? É uma fala excludente. Quando eu falei no pulo do gato em falar de apoio do poder público para as igrejas, isso nem deveria ser cogitado nem falado, né? Dentro de uma plenária, pelo amor de Deus, gente.
Porque, primeiramente, sim, 90% da população é cristã, ok, mas não significa que toda essa população, 90%, ela é evangélica. Isso não significa, né, que todo mundo é evangélico. Existe católico, existe outras religiões, a gente vai tratando isso aqui aos poucos. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google e eu vi ali que numa pesquisa do Datafolha do ano passado, por exemplo, mostrou que 50% dos entrevistados se dizem católicos no Brasil. 31% dos entrevistados se dizem evangélicos. E existem outras diversas, né, religiões no Brasil, né, em que as pessoas se sentem constrangidas em falar da sua religião justamente pelo tipo de fala que o senhor Paulo Ronildo fez lá, né? Que além de ser uma fala excludente, é uma fala que vai de encontro ao Estado Democrático de Direito, em que trata de um Estado laico, que nós vivemos um Estado laico, né? E a respeito de outras religiões também, né? Vai de encontro com outras religiões. Depois ele vai lá parabenizar o Carlinhos Negão pela fala da questão negra, mas parece que ele não conhece a questão negra, não sabe que junto com os negros vieram também religiões de matriz africanas que hoje habitam no nosso país e são extremamente importantes com seus trabalhos sociais, com seus trabalhos religiosos. Não é só a igreja evangélica que faz trabalho religioso, não. A igreja católica faz, o espiritismo faz, a umbanda faz, o candomblé faz, o budismo faz, enfim, diversas religiões fazem, e não só as religiões, vereador. Não é só isso, não. Nós vivemos no Estado laico, é porque se representa e se respeita todas as religiões e também aqueles que não têm religião. Deve-se respeitar também aqueles que não têm religião, aqueles que são ateus e aqueles também que têm fé, mas que não têm uma religião específica, mas que têm a sua fé, que têm a sua crença. Né? É importante esse respeito, vereador. Você usar a sua plenária para usar como púlpito religioso, para fazer política religiosa dentro de Barcarena, está querendo evangelizar. Está querendo evangelizar a administração pública. Entendeu? Desrespeitando a pluralidade, né? A pluralidade religiosa no Brasil, desrespeitando o Estado Democrático de Direito, né? Porque esse discurso, ele além de constranger outras religiões, ele tenta implementar dentro do setor público uma aversão, né, como se fosse uma separação ali com outras religiões, né, e se torna um combate à pluralidade religiosa. É uma fala com intolerância velada, né, que precisa ser mudada urgentemente no Brasil para que se tenha respeito com a fé alheia, tá? E também com aqueles que não têm religiões, como eu disse anteriormente, né? Os ateus e tudo mais ali. Inclusive, nós temos que pensar que em Barcarena existem comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que muitas das vezes não são obrigadas e não devem ser mesmo, e não são seguidores da religião cristã, entendeu? Que tem a sua religião própria, que segue outra religião, né? Outra identidade religiosa, e isso fere a cultura do quilombola, do indígena, a cultura do brasileiro e a cultura do paraense e do barcarenense também, vereador. Né? É uma coisa que você, sabe, precisa mudar. Esse discurso foi horrível, ridículo e um absurdo. Esse discurso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque foi uma forma de intolerância religiosa e preconceito religioso de forma velada, tentando de alguma forma favorecer apenas o setor religioso das igrejas evangélicas, cristãs, porque ele só falou da igreja praticamente evangélica. Ele falou cristão, mas só falou das evangélicas. Ele não sabe que o bandista também é cristão, que o espírita também é cristão, que o católico também é cristão, que o judaico, sei lá, outras religiões também ali tem o seu Deus ou é cristão também, entendeu? Então precisa ter uma análise sobre o que foi falado, porque para mim foi uma fala totalmente absurda a fala do vereador Paulo Ronildo. Tá? Porque é um preconceito velado que se teve ali, né? Que se criou um discurso intolerante, um discurso excludente, né? E tenta ali de forma velada ali catequizar não, que é da Igreja Católica, mas evangelizar a administração pública. Isso aí, né, não se pode ser feito, principalmente depois dele falar e lá eu elogiar, né, o vereador Carlinhos Negão por defesa da causa negra e que traz principalmente assuntos, né, pertinentes de pessoas que vieram de outros países para o nosso, né, e trouxeram suas religiões ali. Então não se pode fazer uma fala controversa dessa, vereador.
tá? E não adianta depois ir lá e ficar parabenizando os artesãos, isso, aquilo, né? Tudo mais, porque também muitos dos artesanatos do Brasil se vêm de pessoas que seguem outras matrizes religiosas. Então tenha respeito, né? Porque não adianta chegar lá e ficar fazendo defesa só da igreja evangélica, não, e querer só falar da igreja quadrangular. Nós temos que ter respeito com todas as igrejas, com todas as fés, com todas as representatividades religiosas, e não querer transformar o setor público num púlpito religioso, entendeu? E excluir as outras religiões, vereador. Tenha respeito e tenha coragem de enfrentar a divergência e a pluralidade, né? Enfrentar no bom sentido, não é nem enfrentar, a palavra seria de respeitar, né, as outras religiões e as outras pessoas que têm fé, e também aquelas que não têm fé, aquelas que são ateias também, que são os ateus. Né? Essas pessoas também merecem respeito e precisam ser respeitadas dentro do setor público, viu, vereador? E daí, continuando, nós vamos para a fala do vereador Wilson da SEDAB. Ele falou sobre a importância do trabalho dos artesãos, falou também sobre a distribuição de materiais para as escolas do município, né, que teve essa participação dele ali, que ele participou, né, justificou ali a falta de alguns vereadores. Deixa eu ver aqui mais. Ele falou sobre a eleição da cooperativa lá da SEDAB, né, onde a nova diretoria vai assumir no ano de 2023, 2024, e já citou o nome da diretoria ali. E claro que isso é uma sinalização, né, para as eleições do ano que vem de 2024. Isso já é o primeiro movimento do Wilson da SEDAB, já é a primeira manifestação dele, já avisando as eleições de 2024, né, a vereador. Falar sobre a SEDAB, ele é conhecido como Wilson da SEDAB, então tratar desse assunto para ele, trazer esse assunto para ele é cômodo, né? Já é uma visão lá na frente, já pensando nos trabalhos para as eleições de 2024, tá? O Dr. Gladstone, ele fez um agradecimento lá aos escoteiros de Barcarena, os representantes dos escoteiros de Barcarena, porque Barcarena está sediando o encontro estadual dos escoteiros, né? Então foi apenas uma fala assim para marcar território, para dizer que tem contato, que respeita os escoteiros e tudo mais, para dizer que, né, tá ali junto com eles no que precisar. É uma fala de marcar território mesmo, né? E daí houve uma paralisação de 5 minutos ali, né, na sessão para bater algumas fotos com os artesãos, né? Teve também a foto com o pessoal dos escoteiros, né? E obviamente que isso é importante, mas que esperamos que isso não fique só na foto e no discurso, né? Porque é muito bonito no discurso, sai na foto, né? Posta, todo mundo vê, que coisa bonita e tudo mais, mas não deve ficar só no discurso, não deve ficar só na foto, né? É de extrema importância que tenham políticas públicas, né, para o desenvolvimento econômico de Barcarena e principalmente que seja inclusivo para todos, inclusive para esses profissionais dos artesanatos ali, né? Nas ordens do dia, como sempre, né, de novo, não tem matéria de votação, né, não tem política pública, não tem nada, parece que não se faz nada, né, e como eu disse, não adianta só discursar, né, encher a prefeitura de requerimentos, esperando que a prefeitura faça todo o trabalho, né, da cidade, né, os vereadores não querem, né, só querem empurrar requerimento, só requerimento, é chuva de requerimento ali na Câmara, né, coitado do prefeito, e quem vou dizer aqui também, deixar antecipadamente meus parabéns para o secretário de Infraestrutura de Barcarena, Desenvolvimento Urbano, tá? Parabéns, porque esse secretário, ele tem sido um guerreiro, viu? Porque o que esse cara recebe de requerimento da Câmara, o que esse cara recebe de pedido da Câmara, né? E a prefeitura tem que se virar nos 30 para atender, meus amigos. Sinceramente, viu? Tá de parabéns, secretário de Infraestrutura de Barcarena. Parabéns mesmo. Aí chegou a melhor parte, né? A parte mais adorada pelos vereadores, a parte do dia, a parte que eles amam, que é a parte dos requerimento, é isso mesmo. Então, o primeiro requerimento foi da Rosilda Ribeiro, lá de 003 de 2023. Ela pediu a revitalização da parte interna e externa da UBS, UBS de José dos Santos Dias, incluindo a implantação de um auditório lá no mesmo local. Dr. Gladstone, ele teve o requerimento 002 2023, ele pediu terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica no ramal da comunidade Nestor Campos. O 003 2023, ele pediu ali
do Dr. Gladstone ainda a iluminação pública na rua João Belo e no perímetro que vai do Trevo de Tupanema ao Caripi até a empresa Unitapajós, né? A gente pode observar que os requerimentos são tudo obra, tá, gente? Teve um requerimento em conjunto do Dr. Gladstone com o Carlinhos Negão, né? Sobre uma UBS na comunidade, a construção de uma UBS na comunidade do Arapari. É muito importante isso, gente. É muito importante. Entretanto, chega a ser engraçado como esses vereadores pedem as coisas, sinceramente. Porque, tipo assim, o cara vai lá e faz um pedido da UBS. Beleza. O cara não faz um estudo de caso. O cara não sabe se tem efetivo para trabalhar lá, né? Como vai trabalhar, né? Não procurou nada. Só jogou na costa do prefeito, só jogou na costa do vereador, do secretário de obras, né? Não sabe se tem efetivo, se tem condições financeiras, se não tem, né? Porque o Barcarena tem muito dinheiro, mas os dinheiros são destinados. Para isso existe um LDO, né? E um plano plurianual e um plano diretor, né? E daí, enfim, a função deles que seria fazer junto, já entregar um pouco mais simplificado para fazer um pedido realmente efetivo e eficiente para a prefeitura, que deveria ser fazer todos esses estudos aí, né? Ter uma conversa com a secretaria e tudo mais para ver se dá para fazer. Não é pronto, e às vezes esses pedidos eles não fazem porque eles não fazem esses estudos, toda essa movimentação, porque eles não querem, eles não sabem fazer, né? O que acontece? Daí às vezes muitos desses pedidos eles não saem, eles não ficam prontos, eles não saem do papel. Por quê? Porque é fácil pedir, mas é difícil ver lá como é que vai ser feito isso. Jogar na costa da prefeitura, tudo é muito fácil, né? Só vou terceirizar o trabalho aqui. E é por isso que eu firmo e já afirmei e reafirmo aqui que sempre a maioria dos pedidos de vereadores que são atendidos geralmente já está indicado no plano diretor e na LDO. Eles só fazem reafirmar, entendeu? Já está lá no plano diretor e na LDO. Não tem nada de extraordinário ali não para ser feito. Eles só fazem reafirmar alguns pedidos, né? Porque aquilo que não está no LDO, a prefeitura não vai fazer assim, cara. Não é tão simples não de chegar lá e vou fazer se não está no LDO, entendeu? Se não está não tá no plano diretor, no plano plurianual, entendeu? Existe uma questão de prestação de conta, sabe? Porque assim, gente, olha, se ele faz isso aí, entendeu? O prefeito faz alguma coisa nesse sentido, depois dá um problema lá com o Tribunal de Contas, isso dá um... Meu Deus do céu, eu tenho certeza que o prefeito de Barcarena, a última coisa que ele vai querer é ter um problema com o Tribunal de Contas da União, com o Tribunal de Contas do município e do Estado, pelo amor de Deus, né? E a prova disso que eu estou falando para vocês, a prova disso tudo que eu estou falando para vocês, que muitas vezes os pedidos não saem, é o quê? É que o próprio vereador Coquinha, nesse momento de fala, ele pediu a fala e falou assim que ele mesmo tinha feito um pedido para essa UBS há 4 anos atrás. Inclusive ele pediu ali no meio, entre Arapari e Cafezal, para atender as duas comunidades. Entendeu? Ele pediu já, olha, e disse que tinha até terreno já doado pela população ali para se fazer o OBS. E não foi feito. Sabe por que não foi feito? Porque não foi feito um estudo de caso, não foi colocado em LDO, muitas das vezes não foi colocado em plano diretor. Então é um rebuliço para conseguir aprovar isso depois para ser feito em situações de emergência. Entendeu? Por isso que eu tô falando, não adianta às vezes o cara só chegar lá e pedir, jogar na costa do prefeito, e um monte de coisa não sai por conta disso. Por conta dessa situação, né? E tipo, nenhum prefeito vai ficar falando, vai ficar fazendo coisas, né? Ou prometendo coisas que vai fugir do orçamento dele, entendeu? Não vai fazer coisas que fujam do plano orçamentário do governo, entendeu? Dificilmente isso vai ser executado, sabe, gente? E é isso que eu fico no pé desses caras, porque esses vereadores só sabem fazer requerimento e nem um requerimento, né, adequado, com estudo, preparado e tudo mais, ele consegue fazer. Por isso que eu digo, a maioria dos requerimentos já está tudo meio que pré-aprovado, só é meio que reforçar o pedido ali para ser feito, nada demais, né? Foi para os requerimentos verbais, o Júnior Gala pediu ali a pavimentação e reparo da iluminação pública do ramal do Cristo Rei e fez um requerimento na comunidade do Cajueiro, solicitou ali que a CEMED, né, para que a CEMED entre com ônibus escolar ali naquela comunidade, provavelmente pelo difícil acesso ali aos estudantes até algum local para pegar os ônibus. A Lúcia Nascimento solicitou manutenção, terraplanagem do ramal das comunidades do Icuí e do Curuperém, tá? Na Vila do Conde ali, como sempre, só a Vila do Conde, né? Vereadora do Vila do Conde. A manutenção da terraplanagem ali também, pavimentação asfáltica da rua Manuel Joaquim,
em São Francisco, glória a Jesus. Vereadora olhou para outro bairro, né? E a recuperação asfáltica da rua Igarapé-Dendê, adivinha onde? Vila do Conde. Ai, ai, gente, pelo amor de Deus. Agora eu vou falar uma fala importante. Gostei muito da fala do vereador Júnior Cravo. O vereador Júnior Cravo, no seu requerimento verbal, ele solicitou a resposta do projeto de lei que foi de autoria dele, inclusive, que trata da assistência social e psicólogo nas escolas de Barcarena. Ele informou que até o momento, desde 2021, que foi criada essa lei, a secretaria não respondeu se dá ou não dá para fazer, não deu nenhum retorno de nada. E tá certíssimo, vereador, tá certíssimo, tem que cobrar mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui. Não somente as leis que você cria, tá, vereador? Cobre também as leis criadas por outros vereadores e leis que já tem ali no município de Barcarena que não são feitas, não são atendidas e não estão sendo colocadas em prática, né? Que vão realizar realmente mudanças efetivas para a cidade. Então, cobre mesmo, vereador. Desculpe, cobre mesmo as leis que devem ser aplicadas, mas cobre também, no seu caso também, cobre também leis também que não sejam só suas. Cobre também as leis que foram solicitadas por outros vereadores. Mas parabéns, vereador, pela sua fala. Gostei bastante, viu? Parabéns mesmo. Essa cobrança é essencial. Então, partindo agora para as explicações pessoais, Paulo Ronildo parabenizou o senhor mestre Cardoso, que é artesão. Ele falou, nem sabia, na verdade, esse mestre Cardoso, ele é esposo da vereadora Sônia Cardoso, né? E eu acho que deve ser pai, né? Porque, se eu não me engano, ele é pai da Esmeralda, então provavelmente deve ser filha da vereadora Sônia Cardoso, a representante dos artesãos ali, tá? Então ele parabenizou aquilo ali, o Paulo Ronildo, né? Ele falou sobre o prefeito que estava com a superintendência do BASA, né? Que é um banco, né? De incentivo ali, né? Para o desenvolvimento econômico, para que se tenha uma agência em Barcarena. É importantíssimo isso, tá? Inclusive, eu acho uma das melhores condições de aplicações do prefeito Renato Ogawa. Eu acho que é o foco, né? Eu acho que é importante que ele foque realmente no desenvolvimento econômico da cidade. Para mim, isso é essencial para a cidade no momento, tá? Principalmente depois de vindo de uma crise, né? Como foi o que a pandemia causou ali, né? A única coisa que eu não entendi, né, nisso tudo aí é por que o Paulo Ronildo está falando disso. Porque ele não estava presente na reunião, né? E eu não entendi por que isso faz parte das explicações pessoais do Paulo Ronildo, sendo que o Paulo Ronildo não fazia parte dessa reunião e quem fez parte era o prefeito, né? Então eu não entendi ali realmente por que as explicações pessoais vieram para falar do prefeito ali, né? Se ele tivesse com o prefeito era outra coisa, mas ele disse que as explicações pessoais veio lá para o prefeito que estava e tal em reunião com a superintendência do banco, né? É aquela que a gente já sabe, né? A velha puxação ali, né, para o prefeito. Por mais que o prefeito esteja fazendo um bom trabalho, e eu reconheço, tá, que nesse sentido, nessa questão aí, é um ponto muito importante que deve ser trabalhado. Eu espero que o prefeito continue realmente investindo nisso aí, porque é muito importante, mas não tem por que o vereador Paulo Ronildo ir lá ficar falando, né, com explicação pessoal do prefeito, né? Não entendi isso aí. Daí ele falou sobre o atendimento do ofício da Igreja Quadrangular, de novo da Igreja Quadrangular, onde foi cedido um espaço para o curso de formadores de formação de pastores. É aquilo que eu já falei antes, né, gente? Então eu nem vou voltar nesse mérito aqui, né? Porque, sinceramente, o Carlinho Negão, ele parabenizou o senhor mestre Cardoso, que é artesão, parabenizou a funcionária aniversário da funcionária da Defensoria Pública lá, que eu não lembro o nome. A Sônia Cardoso parabenizou ali o espaço cedido para os artesãos, né, e o senhor Seu Cardoso, porque foi aniversário dele também, recentemente. A Lúcia Nascimento parabenizou e agradeceu a presença do pastor reverendo Paulo César, né? Falou sobre o falecimento da irmã da comunidade evangélica Maria Pantoja e parabenizou os artesãos. Um pouquinho parabenizou o artesão e a dona Esmeralda, representante da categoria. Então é isso, gente. Fizemos mais uma live, uma análise, né, política, né? Então vou até finalizar com essa música aqui do Mano Louco, que eu achei da hora. O Senhor proteja a Barcarena.
Quem quiser assistir o vídeo completo dessa música aí, acessa lá, Barcarena Pede Socorro no YouTube, tá? Mano Louco na Cena. Valeu, galera. Obrigado. Vamos fazendo sempre essa análise aí, vamos abrindo a galera, trazer a galera para mais conhecimento, mais uma técnica, né, de entendimento político aí, pra gente mudar, né, a nossa sociedade, mudar a política de Barcarena de forma inteligente, né, e não dessa forma aí como os caras querem fazer. Valeu, galera. Um abraço, valeu.